Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Eu sou a professora Launelli Cardoso e nesse exercício nós vamos continuar a resolução dessa atividade que a gente começou na aula anterior. Na aula anterior, a gente determinou quem era o parafuso crítico, fizemos todas as contas e encontramos ao final do exercício que o parafuso crítico está submetido a uma força de 115,38 kN. O que nós vamos fazer na aula de hoje? Na aula de hoje a gente vai ver se esse parafuso iria resistir a essa força ou se ele iria romper, tudo bem? Além disso, eu tenho que avisar que na aula anterior ocorreu um pequeno problema na gravação e o topo da página não estava aparecendo, então peço desculpa desde já pelo problema que a gente teve no último vídeo. Então vamos nesse fazer a verificação da ligação. Na verificação da ligação, nós vamos verificar aquela força cortante de 115,38 kN que a gente encontrou no exercício anterior. O que nós queremos saber? Se ele vai ou não romper, tudo bem? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser calcular a força de cisalhamento resistente de cálculo. Então, olha, F é força, V é a força cisalhante, R é resistente e D de cálculo. Então, calcular o FV/RD, nós vamos estar calculando a força de cisalhamento resistente de cálculo desse parafuso. Tudo bem? Para fazer isso, nós vamos utilizar a seguinte fórmula: 0,5 de AB vezes FUB, que é a força útil, dividido por γ2, que é o coeficiente de segurança, que nesse caso vale 1,35. Tudo bem? Onde que está essa fórmula na norma? Na norma, essa fórmula está na página 77. Deixa eu colocar aqui na página 77 para mostrar a vocês. Página 77. Página 77. Na aula anterior, no exercício anterior, eu tinha mostrado exatamente o que significa cada uma dessas fórmulas. Você tem FVRD, que é igual a 0,4 de AB vezes FYB dividido por γ2, que é quando o plano de corte passa pela rosca. E você utiliza essa fórmula, que é exatamente anterior, só que só trocou o que é nela, você multiplica pelo 0,5, quando o plano de corte não passa pela rosca. Como que a gente vai saber se a gente vai usar a fórmula 0,4 ou 0,5? Se o exercício não falar nada, você usa essa 0,4 para você estar a favor da segurança. E você usa a 0,5 quando ele falar que o plano de corte não passa pela rosca, tudo bem? Nesse exercício, quando é que ele falou que o plano de corte não passa pela rosca? Foi o seguinte. Vocês estão vendo aqui enunciado no nosso exercício? Eu falei que o parafuso é um ASTM A325, e vocês estão vendo que tem um X aqui? O que significa esse X? Esse X significa que o plano de corte não passa pela rosca, tudo bem? Esse X representa que o plano de corte não passa pela rosca. Lembrando que o tipo N, se ele tivesse escrito ao invés do X, a letra N, significa que o plano de corte passa pela rosca, tudo bem? E aí, no caso, se fosse o tipo N, ou seja, quando o plano de corte passa pela rosca, ao invés de nessa fórmula ter o número 0,5, teria o número 0,4. Dúvidas? Qualquer dúvida, pode colocar no comentário que assim que eu tiver tempinho, eu vou lá e respondo. Então, vamos. Primeira coisa que a gente vai fazer, agora que a gente já sabe qual fórmula que a gente vai usar, é calcular a área bruta. A área bruta desse parafuso vai ser calculada pela fórmula π/d² sobre 4. E qual que é o diâmetro desse parafuso? Gente, lá no enunciado falava que esse é um parafuso de 7/8. Um parafuso de 7/8, para quem não sabe, ele tem 22,2 milímetros, que é a mesma coisa que 2,22 centímetros. Fazendo essa conta, você vai encontrar que a área bruta vale 3,88 centímetros quadrados. Dúvidas? Pode colocar no comentário. Então, o FVRD, que é a força cisalhante resistente de cálculo, vai ser 0,5 vezes a área bruta, que é 3,88, vezes FUB. O FUB foi dado no enunciado, tá vendo? E vale quanto? 82,5. 82,5
e vale 82,5. E 1,35 é o coeficiente de segurança, que vale 1,35. Aqui vai ser 118,56 km. Então, a gente encontrou o quanto que esse parafuso resiste ao cisalhamento, que deu 118,53. E esse coeficiente de segurança, para quem tiver curiosidade, ele está na página 23, tabela 3. Tudo bem? Uma coisa que é muito importante a gente ressaltar. Nós fizemos esse cálculo para um plano de corte. Tudo bem? E qual que é a diferença de um plano de corte para 2 planos de corte? Vamos colocar aqui para vocês verem direitinho. Vamos ver aqui. Um plano de corte. Se você tem um parafuso e esse parafuso liga 2 chapas, como é a nossa situação, o plano de corte vai ser o lugar provável onde que esse parafuso irá romper por cisalhamento. Se você tem 2 chapas, ele provavelmente iria romper aqui. Então, isso seria quantos planos de corte? Seria um plano de corte. Agora, se você tem uma chapa ligando, um parafuso ligando 3 chapas, o meu parafuso ele pode romper aqui ou pode romper aqui. Então, você teria 2 planos de corte. Nesse exercício, você tem um parafuso ligando 2 chapas. Portanto, a gente tem quantos? Um plano de corte. No exercício anterior, nós fizemos um exercício que tinha 2 planos de corte. Quando você tem 2 planos de corte, o que você faz? Você pega a força que você calculou e multiplica por 2 para você encontrar quanto que esse parafuso irá resistir. Se vocês tiverem dúvida em relação ao plano de corte 1 ou 2, assista o vídeo anterior que vocês vão entender direitinho. Vamos para a próxima parte do nosso exercício agora. Na próxima parte do nosso exercício, deixa eu ver se está certinho. Acho que tá. Então vamos. Letra B. Nós já calculamos quanto que ele resiste à força cisalhante. Agora a gente tem que ver quanto que ele resiste à pressão de contato. Para a gente fazer para nós encontrarmos esse valor, nós vamos utilizar essa fórmula. E que página que está essa fórmula? A página que está essa fórmula continuando, nós vamos utilizar a fórmula para encontrar a pressão de contato. E isso está na página 77. Na página 67, você tem a fórmula para quando a deformação no furo para forças de serviço for uma limitação de projeto. Na página 68, você tem essa mesma fórmula para quando a deformação no furo para forças de serviço... Deixa eu ver se dá para ver. Para quando a deformação no furo para forças de serviço não for limitação de projeto. E você também tem o caso de furos muito alongados na direção perpendicular da força. Então, olha... No nosso exercício, nós temos o seguinte. Nosso exercício, nós vamos considerar... Aqui, isso. No nosso exercício, nós estamos considerando que furos padrão e que a deformação é uma limitação de projeto. Logo, a gente vai utilizar essa fórmula, que seria a primeira. Tudo bem? Primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o LF. O LF é a distância entre 2 parafusos consecutivos ou a distância do parafuso à borda. Adotar o menor dos 2 valores. Então, vamos aqui. Só um segundo. Aqui. Nós temos aqui a nossa chapa, tudo bem? E nós queremos saber qual que é o LF, que vai ser a distância da borda até da borda do parafuso até a borda da chapa. Mas, o que nos foi dado? Eu não sei qual é essa distância, eu sei apenas a distância do centro do parafuso até a borda, que é 50. Então, olha, se eu tenho a distância do centro até a borda e eu quero a distância, só essa distância em azul, o que eu vou fazer? Vai ser 50 menos metade do diâmetro do parafuso, concordam? Então, vamos. Então, vai ser 50. Só um segundo. Então, para a gente fazer isso, vai ser LF, que vai ser 50, menos metade do diâmetro do furo. O que nós temos? O nosso furo,
ele tem o nosso parafuso ele tem 22,2 milímetros. Mas a gente tem que somar uma coisinha aqui, que é 1,5. E o que é esse 1,5? Esse 1,5 é a folga. É a folga. Então, fazendo essa conta, nós vamos encontrar que nosso LF vale 39,65. Tudo bem? Que isso vai ser a mesma coisa que 3,965 centímetros. Eu só dividir por 10. Ok? Então, vamos continuar. Tendo encontrado... Vamos ver se tá certinho. Olha, tendo encontrado o valor do LF, agora vai ser possível a gente encontrar os componentes dessa fórmula. O que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro esse trecho e depois esse trecho. Então, vai ser 1,2, o primeiro trecho, que multiplica o LF que a gente calculou, que vale 3,965. Nós vamos fazer 1,2 vezes o LF, que vale 3,965, vezes a espessura da chapa, que vale 19 milímetros, que é a mesma coisa que 1,9 centímetros. 1,9 centímetros, vezes o FU. O FU foi dado lá no enunciado e vale quanto? O FU da chapa vale 40. Fazendo isso, nós vamos encontrar 267,86 quilonewtons. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para a gente calcular o valor limite, que vai ser 2,4 vezes o diâmetro do parafuso, que é 2,22 centímetros, vezes a espessura da chapa, que é 1,9, vezes 40. Com isso, nós vamos encontrar o valor limite, que vale 299,95 quilonewtons. Logo, o nosso FCRD vai ser 267,86. Por que deu 267,86? Eu esqueci de avisar, de explicar. Nessa fórmula, você vai encontrar dois valores. Aqui. Nessa fórmula, você vai encontrar dois valores. Qual valor você vai adotar? Você vai encontrar o menor dentre os dois, que no geral vai ser esse 1,2 LF de T vezes FU dividido por gama 2, sendo que esse valor tem que ser necessariamente menor do que esse, que seria o valor limite. Então, o nosso 267,86 é menor que 299,95? É, então, ok. E a gente adotou o menor, que é o 267,86. Agora que fizemos isso, o que nós vamos ver? Nós vamos ver se passou ou não. Na aula anterior, nós encontramos, nessa aula, a gente encontrou que a resistência do parafuso será o quê? Nós temos que a pressão, ele resiste a 267. E nós encontramos que ao cisalhamento, ele resiste a 118. Qual o valor que a gente vai adotar? O 118, que é a resistência que ele resiste ao cisalhamento, ou 267, que é o valor que ele resiste à pressão. A gente sempre adota o menor valor, para ficarmos a favor da segurança. Logo, a gente vai utilizar 118,56. Então, vocês vão ter que lembrar na hora da sua prova de adotar sempre o menor valor. Mas aí ficou a pergunta, esse parafuso, ele vai quebrar ou não? Então, olha, a resistência do parafuso é 118,56. E a resistência e a força a qual ele está submetido, a gente calculou lá no vídeo anterior,
E vale, olha que eu vou só lembrar pra vocês, a resistência que a gente tinha calculado, vale, não, o vídeo anterior vale 115,38. Então, olha. Como 118 é menor, é maior do que a força que age nele, isso significa que essa ligação não vai romper. E, portanto, essa ligação ela é segura com essas características, tudo bem? Então, a gente terminou por aqui nosso exercício. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da resolução e quer mais exercícios nesse estilo, por favor, se inscrevam no nosso canal e curtam o nosso vídeo, tudo bem? Então, até o próximo.